Tessalonicenses, capítulo 2. Esses globinhos aqui, irmãos, inclusive alguém perdeu o mundo aí, ó, tá fora de órbita, que não veio parar aqui, tá? Isso aqui foi o missionário Diego que nos enviou, e no dia que ele esteve aqui, muitas pessoas compraram o globinho, né, e outros tantos fizeram o globinho, né? Então ele mandou essa semana para a irmã Regina, tá? Então se você pegou, é com ela que você acerta, porque ela vai acertar com ele, tá? Fixa tudo com ela. Aí ela vai definir como faz isso para ela mandar lá para ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler apenas o verso de número 3. Apenas o verso de número 3. A palavra de Deus diz assim: pois a nossa exortação, ela não tem origem no erro, e nem em motivos impuros, e nem na intenção de enganar vocês. Amém? Eita, foi forte agora, viu? É que você não está aqui, aí ouve aqui. Agora veio um negócio forte. Depois que eu caguetei o cara, parece que ele... Nós vamos ler apenas o verso 3. A gente tem estudado a carta de 1 Tessalonicenses, e nós entramos aí no capítulo 2, e eu falei que esse capítulo 2, ele traz muito para nós a impressão de que Paulo está fazendo uma defesa da sua entrada em Tessalônica. Provavelmente, eu já expliquei isso aqui, ele encontrou oposição lá, a gente já sabe disso, ele não conseguiu ficar mais de 3 meses nessa cidade. Foi a cidade que ele ficou menos tempo, pelo menos aquilo que a gente tem de registro. Mas foi uma passada muito importante. E além de deixar a herança do Evangelho a essas pessoas, ele também deixou de herança opositores. E um dos grandes elogios que Paulo faz a essas pessoas, e que serviu de testemunho para tantas outras cidades, foi a permanência, a firmeza, a perseverança que essa igreja, que ela era tão jovem, né? Ela nasceu já debaixo dessas imposições, como que eles se mantiveram fiéis à palavra que eles acabaram de receber do Evangelho. Foi muito impactante para a vida deles. E esses opositores, provavelmente, uma das coisas que eles tentaram fazer para que aquelas pessoas desistissem do Evangelho foi denegrir a imagem dos missionários. Então, uma forma de denegrir a imagem desses missionários foi justamente comparando eles a alguns filósofos itinerantes daquela época que entravam também nessas cidades, mas a motivação não era tão saudável, não era tão sadia. Então, o capítulo 2, principalmente até o verso 10, você vê Paulo fazendo uma espécie de autodefesa da sua passagem. Então, muitos teóricos entendem que foi isso. Mas existem outros que não, que dizem o seguinte: olha, Paulo está dando para nós aqui um modelo de como nós, hoje também, devemos nos apresentar como crentes desse mundo. Então, seja um ou outro, os dois a gente pode misturar, bater no liquidificador e tentar entender um pouco de cada coisa. Então, Paulo, ao se autodefender e defender os missionários que entraram junto com ele deixa para nós instruções poderosas de como nós devemos nos portar nesse mundo como crentes em Cristo Jesus. Ele não queria ser confundido com pessoas com intenções questionáveis, que visavam normalmente a fama, a honra e o dinheiro. Então, quando ele faz essa autodefesa, ele vai mostrando um padrão de comportamento. E é interessante que lá em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, uma palavra muito conhecida, Jesus já dá esse indicativo de como nós devemos nos apresentar ao mundo e qual é o nosso papel diante da sociedade. E ele vai dizer: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, que é tipo uma lamparina, né? E coloca essa candeia debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, que seria um lugar alto, porque a função dessa candeia
iluminar o ambiente, então ela não pode ser colocada debaixo de uma mesa, e ele vai dizer, vai colocar num lugar apropriado, e assim ela vai iluminar todos os que estão naquela casa. E ele vai dizer mais no verso 16, assim, também brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, para que eles vejam realmente essa transformação que Jesus fez na vida de vocês, e ao ver isso, eles glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Que está no céu. Então você vê que é uma cadeia de acontecimentos. Nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vivemos segundo a palavra de Deus, e isso chama a atenção de outras pessoas, e elas passam a glorificar a Deus por aquilo que fizeram conosco, e elas também vão entregando as suas vidas ao Senhor. Então Deus é glorificado quando os salvos mostram às pessoas essa transformação que Cristo fez nas suas vidas. E é isso que nós temos ensinado aqui ao longo de muito tempo, que Jesus não vem simplesmente ajustar a nossa vida. Jesus não vem, como que eu vou te dizer, como uma autoajuda sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, essa transformação precisa aparecer. Isso faz também com que as pessoas desejem essa mesma experiência. Então, nos versos 1 e 2, que a gente viu na semana passada, nós destacamos 5 exemplos de como os crentes precisam viver nesse mundo, um mundo tão movido por interesses pessoais e com uma moral tão duvidosa. Talvez você aí que tem basicamente a minha idade, tem presenciado como está havendo uma transformação moral muito grande na sociedade. Nós estamos vendo coisas que na década de 80 e 90, Opa! Beleza? Pode gritar forte. Quer um microfone, não? A gente vai quebrar mesmo. Não que na década de 80 e 90 fosse perfeito, não é sobre isso. Mas hoje a gente está vendo muita coisa estranha aparecendo que parece que nós mesmos não estamos preparados para isso. Então nós estamos vivendo uma transição ética, uma transição moral, uma transição de visão, de cosmovisão, que tem afetado até as igrejas. Então, nós precisamos de um preparo para isso, e nós falamos, então, sobre 5 aspectos dos versos 1 e 2 que devem estar na nossa vida, não é? Enquanto crentes nós vivemos nesse mundo. Então, a gente falou do caráter cristão, que ele precisa estar muito evidente, isso não pode ser duvidoso, e a gente vai falar, de certa forma, um pouco mais sobre isso. Nós falamos sobre a nossa intencionalidade, nós precisamos ter a intenção clara e objetiva do Evangelho na vida das pessoas. Nós falamos de superação de obstáculos, porque eles existem, eles são reais. Nós falamos da confiança que nós precisamos ter em Deus, porque Ele é a fonte da nossa força, Ele é a fonte do nosso poder, Ele é a fonte da nossa esperança, da nossa intencionalidade de tudo. E falamos também da coragem que a gente precisa ter de falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coragem que nós precisamos ter. Falar do Evangelho de Jesus. Apresentar o Evangelho de Jesus para as pessoas. Nós não podemos nos calar. A palavra de Deus diz, pregue a palavra, quer a tempo ou fora de tempo. Ela precisa ser pregada, ela precisa ser falada, ela precisa ser ensinada. Tem pessoas que talvez a única oportunidade que ela terá de ouvir a palavra de Deus é aquele encontro que ela teve com você. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu fui visitar, já contei isso aqui, uma pessoa totalmente enferma. E ela estava num leito realmente muito complicado. Muito complicado. Ela tinha um câncer avançado na região da garganta e ela não conseguia se comunicar. A localização que ela estava era muito complexa, era um estado muito complexo aqui.
E ela pediu que fosse um pastor na casa dela, um pastor batista. Só tinha eu na cidade. Então, ela tinha outra, mas ela queria um pastor batista. E eu fui até aquele... Nós nos comunicamos com apertos de mão. Não é? Um aperto para sim, dois apertos para não. E eu fui pregando o evangelho para aquela pessoa, até que fiz o apelo. E quando eu perguntei se ele aceitava Jesus como seu único e eterno Salvador, ele apertou tanto, mas tanto a minha mão, que eu não sei onde aquele homem tirou força. Eu acho que ele ia quebrar meus dedos. E no dia seguinte, irmãos, no dia seguinte, o carro da funerária anunciava a morte daquela pessoa. E a palavra de Deus, então, diz para nós, você precisa pregar a tempo e a fora de tempo. Você precisa pregar em todos os instantes. Então, a gente precisa de coragem para isso. Agora, o verso 3, e esse verso 3 a gente poderia estender até o verso 6, mas a gente só vai falar dele hoje. Paulo vai falar ainda de mais atitudes que nós precisamos ter na nossa vida enquanto crentes. E essas atitudes que nós temos, de certa forma, ela atua de dois pontos. Ela encoraja aqueles que já são salvos. É interessante que, quando Paulo escreve, se eu não me engano, aos Filipenses, e a carta dos Filipenses é considerada uma das cartas da prisão, porque foi uma daquelas cartas que Paulo ele intencionou entrar em Roma como missionário, mas ele entrou como um preso. E ele ficou numa prisão-casa. Ele ficou cerca de 2 anos, se eu não estou enganado, nessa prisão-casa. E a intenção de Paulo, quando entrou em Roma, era falar para as pessoas, para entrar nas sinagogas, visitar igrejas lá, mas ele não conseguia. O único público que Paulo tinha era um guarda pretoriano amarrado numa correntezinha ali de 50 centímetros, e essa era a igreja dele. Todo dia renovava, todo dia ele pregava o evangelho para esse público. E ele, quando entra ali, interessante que lá ele escreve, dizendo que quando ele chegou preso em Roma, algumas pessoas se encorajaram a pregar o evangelho só porque ele chegou preso. Então, o nosso testemunho encoraja pessoas, e não só isso, também chama a atenção daqueles cujo coração ainda não está nas mãos do Senhor. Então, o nosso testemunho é muito importante, Paulo vai falar disso. Então, aí no verso de número 3, deixa aí, tá tudo. A não ser quando eu pular para outro verso, mas você logo volta para ele. Aí na parte A, ele vai falar o seguinte: pois a nossa exortação, ela não tem origem no erro. Esse é o primeiro aspecto da nossa vida, a primeira atitude é a sinceridade. Isso precisa estar muito certo na nossa vida. A palavra de um crente, ela deve ser objetiva e verdadeira. Por isso ele vai dizer que a exortação dele não tem origem no erro. O que Paulo está dizendo é que a sua fala, os seus ensinos, não continham informações falsas. Eles podiam confiar que ele estava sendo sincero ao pregar o evangelho para aquelas pessoas. Provavelmente ele diz isso aqui devido até essa saída muito rápida dele lá. Ele passa por lá, ele deixa uma palavra de esperança, as pessoas compram aquela ideia, mas ele vai embora. Ele vai embora porque ele foi praticamente chutado para fora da Tessalônica. Então, como é que fica essas pessoas agora? Sabe que ele ensinou errado para a gente? E você vai ver aqui em Tessalônica, nessa carta de Tessalonicenses, a gente está no capítulo 2, é um capítulo assim que Paulo está falando mais dessas questões, mas logo que a gente vai avançando, você vai ver que ele vai escrever para discipular, porque ficou muita dúvida ainda nessas pessoas, principalmente em relação à volta de Jesus. Como é que vai ser quando o Senhor voltar? E nós, e as pessoas, nossos irmãos, que já morreram, como é que vai ser a vida dessas pessoas? Será que eles não vão ter essa oportunidade de estar com Cristo? Por que eles perguntam? Por que essa dúvida? Porque eles ainda eram muito novinhos na fé. E como Paulo ficou pouquíssimo tempo, essas coisas não foram diluídas. Então, ele vai dizer, olha, pode acreditar que as palavras que eu disse a vocês, elas são verdadeiras. Então, as suas exortações, quer essas exortações envolvam palavras de encorajamento, conforto ou uma resposta ao Evangelho, foram palavras muito sinceras. As pessoas precisam ver isso em nós. Não pode ter dubiedade em nossas ações e em nossas palavras.
As pessoas precisam entender quanto nós estamos sendo sinceros quando nós falamos para ela a respeito da realidade dela. Então, veja bem uma coisa, vou até falar para vocês na prática como isso funciona. Às vezes você está lidando com uma pessoa e ela está enferma. Ok? E há uma tendência muito grande, às vezes, a gente dizer assim para a pessoa, fique em paz, Jesus vai te curar. Você não tem outra coisa parecida, você diz isso. Não é verdade? É verdade, não é, irmãos? Amém ou não? Você não sabe muito bem o que você vai falar ali, e às vezes você fica encorajando uma coisa que você não tem segurança daquilo. Às vezes é melhor a gente preparar a pessoa para o que é a vontade de Deus dentro da confiança do crente. O que é fé, segundo a Bíblia? O que é fé, segundo a Bíblia? Será que fé é tudo aquilo que eu desejo que vai dar certo? Será que isso é fé? Será que fé é eu orar tanto ao ponto de eu manipular a vontade de Deus para que Ele me atenda a todo custo, que Deus olhe para mim e veja como eu estou ali contrito? Às vezes é. Porque nós temos o exemplo lá daquela viúva que perturbou tanto aquele juiz, e era um juiz injusto, que o cara falou assim, eu vou te atender, eu vou atender essa mulher, não é porque eu quero atender não, porque ela não para de me perturbar. É assim. Mas quando nós encorajamos uma pessoa à fé, nós temos que encorajá-la à confiança em Cristo. E quando nós temos uma confiança muito forte no nosso coração em Cristo Jesus, já não é mais sobre resultados. Não é mais sobre isso. Porque a confiança em Cristo, aquela fé saudável e bíblica, é aquela fé que entende que nós oramos para que o resultado seja bacana. Mas se não for, eu estou tão confiante em Cristo que aquilo que Ele decidiu é melhor para a minha vida, até se é para eu estar com Ele. Entende como que a fé bíblica é diferente? Então nós precisamos ser muito sinceros. E Paulo está dizendo, olha, as minhas exortações, as minhas palavras de encorajamento, o conforto que eu dei a vocês podem confiar que é sincero. Então as pessoas precisam ver que as suas intenções são as intenções claras de fortificar a sua fé e principalmente de levá-las a Cristo. O nosso desejo é pela alma da pessoa. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Provérbios capítulo 12, verso 19. Os lábios que dizem a verdade, eles permanecem para sempre, mas a língua mentirosa, ela dura apenas um instante. É claro que a gente quer ver uma pessoa, uma igreja cheia. Nós queremos ver a igreja cheia de pessoas, mas as nossas intenções mais importantes, a nossa intenção mais importante sempre deve ser de levar a pessoa a Cristo em primeiro lugar. Estar na igreja é um resultado. Nós precisamos levar ela aos pés da cruz. Nós precisamos levar essa pessoa ao arrependimento, à contrição. Então nós precisamos levar pessoas a Cristo. Nossa intenção é levar pessoas a desejarem e a glorificarem ao Senhor. E isso se torna possível através do nosso testemunho pessoal, quando as pessoas veem a sinceridade naquilo que você fala. Mateus capítulo 5, verso 16, que a gente acabou de ler, o Senhor Jesus diz assim, brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por isso o mundo precisa ver as nossas atitudes. E elas precisam ser as mais sinceras possíveis. Nós somos pessoas do bem e de bem. E o que levamos para as pessoas são as boas novas da salvação. Então eu quero te dizer uma coisa muito importante. Que os seus parentes, que os seus amigos, que os seus vizinhos digam sobre você como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas e que proclamam a paz e que trazem boas notícias e que proclamam a salvação. Que as pessoas digam isso de nós quando nós chegamos na vida delas. Então, o primeiro ponto que nós destacamos aqui daquilo que Paulo ensina no verso de número 3 é: precisa haver em nós uma sinceridade. As pessoas precisam ver a sinceridade das nossas palavras e das nossas ações.
E depois, na parte B do verso 3, que não é muito diferente, ele emenda um pouquinho, ele vai falar com o cuidado com a nossa conduta. Então ele vai dizer aí, olha, pois a nossa exortação não tem origem no erro, ou seja, ela não é falsa, ela é verdadeira. Eu fui sincero com vocês, e nem em motivos impuros. Então veja bem, aqui, essa palavra impuro aqui, algumas pessoas dizem que Paulo estava falando de questões relacionadas à moralidade. Outros vão dizer que Paulo estava falando aqui, na verdade, de pessoas voltadas para o egocentrismo, para os ganhos pessoais, para os desejos próprios. E a gente precisa lembrar que, quando Paulo escreveu isso aqui, ele, de certa forma, está comparando as suas motivações com as motivações daqueles pregadores itinerantes que, na verdade, pregavam coisas que não eram verdadeiras. Então, a gente vai pegar um pouco dos dois novamente. Tem que pegar tudo que é bom, misturar, gente, e tirar alguma coisa para nós. Então, Paulo está dizendo que seus interesses eram voltados para o outro. Ele não foi lá buscar interesse próprio. Ele não queria outra coisa senão que as pessoas conhecessem ao Senhor Jesus. E a Bíblia, na verdade, ela sempre nos orienta a tomar cuidado com as nossas condutas para que a nossa conduta não dificulte as pessoas de se achegar ao Senhor Jesus Cristo. Na semana passada eu falei uma coisa que eu quero reafirmar aqui, né, que as pessoas, elas parecem que estão fartas daquilo que a gente diz para elas. Tem uma hora que elas querem ver realmente quem nós somos. Eu acho que o mundo está nesse ponto. Não é mais sobre o que a gente fica dizendo. O que tem de crente dizendo bobeira na internet, o que tem pessoas sendo ridicularizadas, expostas na internet, quando se compara aquilo que ela fala, que ela ensina com a vida dela. Então parece que as pessoas já não querem nem mais saber o que a gente está dizendo. Elas querem ver o que existe em nós de diferente, o que existe em nós de bíblico. E se tem uma coisa que destrói as nossas palavras, são as nossas ações e as nossas atitudes. Irmão, isso é devastador. Isso é destruidor. Tiago, escrevendo na sua carta, lá no capítulo 2, eu queria ler com você do verso 14 ao verso 26. Olha o que ele diz. E eu vou acompanhar aqui contigo, tá, Arthur? Nós vamos até o verso 26, que era grande, eu não coloquei aqui. Olha só. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvar você? Ele vai dizer. Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas, ou precisar do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser o seguinte, vai em paz, aqueça-se e alimente-se até você se satisfazer. Preste atenção nisso aqui, aquele papo que você bate nas costas da pessoa e diz assim para ela. Ela abriu a necessidade dela com você e você diz, eu estou orando pela sua vida. Olha o que ele está dizendo. Sem, porém, dar a essa pessoa o que ela necessita. E ele vai dizer, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. E ele vai dizer no verso 19, contudo, alguém pode até dizer, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. E mais, eles estremecem. Sabe por que eles estremecem? Porque eles sabem que é verdade. E aí, no verso 20, ele vai dizer, insensato, você quer se certificar que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se então a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam, uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé, disse Tiago.
caso semelhante, olha o caso que ele vai usar, é o de Raabe, a prostituta. Olha só que ele faz questão de colocar o adjetivo de Raabe. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Não foi assim? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem a obra está morta. Gente, isso é profundo demais. Isso é uma espada que entra no peito da gente, no coração da gente, e roda, e mexe, e vai abrindo a gente de cima a baixo, e mostrando para a gente que não é só sobre aquilo que a gente fala, é sobre aquilo que a gente é, e Paulo está dizendo isso aqui. Eu entrei no meio de vocês, eu preguei a palavra de vocês, mas eu quero dizer para vocês que os meus motivos não foram impuros. Podemos falar muito de fé e não exercermos ela em favor do outro. Podemos falar muito de amor e não praticá-lo. Podemos falar muito de comunhão e ela ser uma comunhão completamente superficial. Mas a nossa conduta também pode ser abençoadora. Então, ela pode deixar Satanás sem armas para nos acusar diante dos homens, quando nós tomamos conta da nossa conduta. Então, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 15 a 16, ele diz assim: todavia, mesmo que venham a sofrer porque vocês praticam a justiça, vocês serão felizes. O que ele está dizendo? Que às vezes você abre mão de questões que poderiam favorecer a sua vida em favor do Evangelho, para que as pessoas vejam a sua conduta e a sua sinceridade. Ele está dizendo, mesmo que você seja prejudicado por essas coisas, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, disse Pedro, no verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor do coração de vocês. Olha que palavra poderosa. É como se ele estivesse dizendo, você precisa entronar Jesus na sua vida. Ele precisa ser o Senhor, ele precisa ser o governante da sua vida. Ele precisa ser, para além de Salvador, aquele que comanda a sua nova história. E ele vai dizer, santifiquem Jesus no coração de vocês como Senhor. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que pedir a vocês a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que aqueles que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Olha que coisa. Como que a palavra de Deus é importante. Como que a palavra de Deus vai colocando a gente aprumado naquele lugar maravilhoso, santificando a nossa vida. 1 Pedro, ainda no capítulo 3, verso 1 e 2, o apóstolo dá a seguinte orientação às mulheres. Olha só que coisa! O que estava acontecendo aqui? Pedro está escrevendo para igrejas da Ásia Menor. E lá estava tendo uma perseguição muito forte, mas não era aquela perseguição de Roma. Era talvez algo parecido com Tessalônica. Como é que era isso? Uma pessoa convertia, a vizinhança ia... e vai deixando aquela pessoa de lado e tudo mais. E algumas mulheres que aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus, elas criaram uma esperança de que seus maridos poderiam converter também. E se eles convertessem, esses maridos estariam mais dentro de casa. E muitos maridos frequentavam festas que não eram muito decentes, né? Então havia essa esperança no coração dessas mulheres. Então, elas, muito ansiosas, elas começaram a fazer o quê? Vamos em cima desses caras. E começaram a lavar na cabeça do cara. Você tem que converter, você tem que converter. E Pedro, então, vai dizer, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, eles sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha como que nós temos que tomar conta disso. Nossa conduta pode mudar muita coisa na vida da outra pessoa. E Paulo tinha essa preocupação, por isso que ele diz, pois a nossa exortação não tem origem no erro e nem em motivos que sejam
impuros. Então ele está dizendo, olha, nós somos sinceros. E pode olhar a conduta da gente entre vocês também. Depois, aí, para finalizar, no verso 3 ainda, na parte B, ele vai falar de outra coisa, que também precisa estar presente em nós. Você vai ver que tudo se entrelaça, a sinceridade, a boa conduta e intenções muito claras. Muito claras. No final do verso 3, ele diz das intenções por trás das suas ações. Ele vai dizer, nós não temos intenção de enganar vocês. Não é essa a nossa intenção. Eles precisavam ver que a mensagem de Paulo não era para enganar, mas para abençoar. O grande erro dos filósofos era de enganar pessoas para extrair benefício. É o que a gente tem visto mais aí, gente, dentro do evangelho de hoje. As pessoas prometendo aquilo que Jesus não prometeu. As pessoas falando palavra e encorajando com encorajamento que não vem de Deus. Com um único objetivo, intenções maliciosas que não são claras. E quando é clara para aqueles que têm discernimento. E os interesses ali são espúrios. E Paulo vai dizer, não, nós queremos abençoar. E o grande erro dessas pessoas era isso, era extrair coisas para benefício próprio. Então as nossas exortações, os nossos convites para vir à igreja, as nossas orações devem ter como objetivo principal abençoar pessoas, levar pessoas a Cristo, edificar vidas, reconstruir lares. Essas são as nossas intenções. Então imagina o que muitas pessoas pensam quando elas são convidadas para vir a uma igreja. Já parou para pensar nisso? Nós estamos dentro da fé cristã, a gente às vezes não se coloca no lugar da outra pessoa. Mas você imagina o que é uma pessoa não crente entrar dentro de uma igreja? Receber um convite, você vai lá convidar ela para achar no culto da igreja lá domingo, você já parou para pensar o que essa pessoa pensa do seu convite? Quantas coisas podem passar na cabeça de uma pessoa e estão querendo levar meu dinheiro? Vão tentar me convencer, querem que eu mude de religião. Quinta-feira retrasada, é isso? Olha só, quinta-feira retrasada. Estava uma chuva tempestuosa aqui. Os grupos já estavam todos divididos e eu estou lá na introdução. Me para um jovenzinho assim da idade do Ico. Assim. Acho que ele pode caber no mesmo lugar seu. Porque... de bicicleta, parou ali, uma chuva. Ai, Jesus, eu vou ter que desenrolar com esse rapaz. Eu sou evangelista individual, vai dar nóis, mas eu não posso deixar. Eu cheguei para ele e falei, você não quer vir para dentro da igreja? Ele estava de bermuda, de bicicleta, eu falei, vem para dentro. Aí ele entrou, deixou a bicicleta lá fora. Beleza? Beleza? E eu orando aqui, Senhor, me dá a palavra. Eu falei assim, rapaz, que coincidência, hein? Essa chuvarada aí te prendeu aqui, né? Olha, tem um grupo de jovens aqui em cima, posso te levar lá. Aí ele olhou para mim e disse, não posso não. Bicicleta, não, pô, bota sua bicicleta para dentro aqui, vamos te levar lá em cima. Aí ele parou assim, olhou aqui para dentro e viu um grupo das irmãs. Falou, isso aqui é uma igreja? Eu falei, é. Você está dentro de uma igreja. Aí ele, eu sou de outra religião. Não tem problema, a gente não é ciumento. A gente não tem esse problema, a gente quer falar de Bíblia, não é só Bíblia. Tem um grupo, eu falei assim, não estou conseguindo levar aquela palavra, falei assim, vão oferecer comida. Vai rolar salgadinho. Aí o cara falou assim para mim, não, porque minha avó, minha mãe, é tudo católico e tal, não vou assim não e tal. Eu falei, não, rapaz, não tem problema, é só a Bíblia. Ele falou assim, eu sou da Umbanda, eu falei, é de você que eu gosto. E quando eu era novo, da idade dele, eu tinha um colega, tinha um centro de macumba dentro de casa. Então, às vezes, eu ia para a casa desse colega e ajudava ele a limpar o centro de macumba lá. A mãe dele era mãe de santo. E eu dizia, rapaz, cansei de limpar o centro de macumba. Você não tem noção. Ele pode ficar encurralado, né? Eu falei assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu olhei no olho dele e falei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está te dando uma chance hoje
choveu, você está preso aqui dentro, você está desperdiçando. Pensei, né? Aquela coisa toda, ele não aguentou a pressão. Na hora o pai ele falou: olha, não, mas eu vou fazer, você vai voltar. Eu peguei na mão dele, aí, sabe aquela licatada que você traz o cara assim, olha no olho dele? Falei: você vai voltar aqui? Ele: vou voltar aqui. Eu falei: olha para minha cara, você nunca mais vai esquecer minha cara. Ele botou na bicicleta e passou. Você está entendendo? Mas a gente não pode deixar de falar. Olha, você sabe falar? Não, pastor, vai sem saber. Pastor, eu não sou evangelista, vai sem ser. Pastor, eu sou tímido, vai com timidez. Mas fala. Você nunca pode deixar de mostrar para as pessoas que a sua intenção é o futuro eterno da alma dela. Não é sobre mudança de religião, não é sobre proselitismo, é sobre Cristo no coração. Nós precisamos mostrar às pessoas que não é só sobre isso, mas sobre o futuro eterno delas. Paulo não pregava as pessoas, não pegava as pessoas naquelas armadilhas prometendo salvação, mas na verdade estava interessado em coisas da pessoa. Pelo contrário, ele estava interessado na alma. Então a gente não pode enganar as pessoas com promessas que Cristo não prometeu, mas antes deixar muito claro que o nosso interesse é a salvação eterna das pessoas. Então, antes mesmo de uma pessoa precisar de uma igreja, ela precisa de Cristo. E, infelizmente, as pessoas não têm olhado a igreja com os bons olhos. E nós precisamos mostrar para elas que as nossas intenções são claras. Muita gente duvida das intenções de uma igreja. E o nosso dever é mostrar para as pessoas que o nosso maior interesse é a salvação da sua alma. É isso que nós queremos, irmãos. E é isso que nós devemos ensinar. Eu quero concluir aqui, viu, Júlio? Para você vir agora. Eu quero concluir aqui o que fica para nós disso aqui. Primeiro, sinceridade. A palavra do crente é sim, sim, então não. Você está muito claro isso para as pessoas. Paulo, quando passou em Tessalônica e saiu, ficavam lá na cabeça do crente: esse cara não é bom, esse cara não é sincero, esse cara é igual aos outros. E Paulo escreve para a igreja dizendo: olha, nossas exortações não tinham base em coisas falsas. E nós temos aqui a palavra de Deus, que é a nossa base. Nós cremos que isso é verdadeiro. Ele vai falar também da conduta, uma conduta que é condizente com as Escrituras. E, gente, presta atenção. Às vezes, andar segundo as Escrituras tem um preço. Tem um preço. Às vezes nos coloca em situações na nossa vida que parece que a gente está tomando algum prejuízo ou perdendo alguma coisa, porque a gente está andando na palavra. Honestidade, intenções claras, honestas com as pessoas, tudo isso são elementos essenciais para a gente chegar ao coração das pessoas. Foi assim que Paulo chegou em Tessalônica. Como é que eu chego no coração dessas pessoas? Eles precisam ver em mim um homem de Deus. Não é só sobre aquilo que eu vou ensinar, mas aquilo que eu vivo junto com eles. Paulo não foi pastor de igreja. Paulo não chegou numa igreja igual eu cheguei aqui, estou 10 anos. Assim, Paulo era outro. Paulo era um missionário, passava nos lugares, plantava a igreja, depois voltava de essa igreja, organizando, deixando lá um líder e continuava a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos dê condições de falar do seu amor àquelas pessoas que anseiam pela salvação que só Jesus pode dar. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos ficar de pé. Pai, muito obrigado por esta noite. Aplica essas palavras no coração dos teus filhos. Usa o teu Espírito, ó Deus, para colocar em nossos corações sinceridades, uma conduta coerente com a tua palavra, e que nossas intenções sejam tão claras, de que as pessoas não tenham dúvida, ó Deus, que o nosso interesse são interesses genuínos, são interesses pela eternidade da alma, são os interesses mais puros e mais limpos que o ser humano pode ter para pelo outro, que é a salvação da sua alma.
é o seu futuro eterno com Cristo Jesus. Então, Pai, nós pedimos e clamamos a ajuda do Teu Espírito nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus.